Oiê, pra quem não me conhece, eu sou a Beck, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Se você não é inscrito, se inscreve, comenta, deixa like e ativa o sininho. Gente, perdão, tá, pelo barulho, é porque tá muito quente hoje e eu tive que deixar o ventilador ligado. Então, sobre o diário de enfermagem, eu não trouxe ele antes porque eu estou em semana de prova. E apesar desses semestres serem só 3 matérias, né? Saúde do adulto, do idoso e vigilância, fora o estágio e a extensão. São matérias, essas 3, que tem muito conteúdo. Então eu tinha muita coisa para estudar. Eu fiz 2 provas semana passada e ainda tem mais uma para fazer agora, né, quarta-feira. E eu não tive tempo, então, de vir gravar sobre o diário de enfermagem. Eu deixei pra gravar agora, gente, porque tanto a semana passada quanto essa semana foram basicamente os mesmos processos. A única diferença é que entre um dia e outro ocorreram algumas coisas. Por exemplo, na semana passada, segunda-feira, o professor deu um paciente pra gente, né? Passou o caso clínico do paciente. E aí, na hora que a gente chegou lá no quarto do paciente, ele não estava. Ele tinha ido descer pra fazer uma ultrassonografia. E, gente, não ia dar tempo, porque a gente leva muito tempo pra fazer exame físico, enfim, pra fazer muita coisa. Leva muito tempo. E aí ele deu a opção da gente escolher um paciente. Ele falou assim, ó, vai passando nos quartos e, né, vê se vocês querem escolhe algum paciente e tal, pra vocês verem. E aí, eu estava com a minha dupla e no fim a gente acabou escolhendo um paciente que ele estava mais orientado, né? Ele falava, ele provavelmente já estava quase indo de alta, então na nossa cabeça ia ser mais fácil. Só que aí, beleza, a gente falou, né, pro professor que ia ficar com ele e tal. Só que quando a gente chegou lá, gente, o paciente, ele era um pouco difícil, ele começou a ficar relutante, assim, sabe, em fazer o exame físico. Ele, não, vocês têm que fazer mesmo, eu não quero fazer, que não sei o quê. E aí eu tentando falar, falei assim, não, ó, você precisa fazer e tal, é importante, né? E aí meio que ele aceitou fazer. Só que o que aconteceu, gente, foi que quando ele aceitou, apareceu uma médica. Porque normalmente, né, nesse horário que a gente tá, a gente chega 8 horas mais ou menos, os médicos estão passando visita. E aí normalmente eles entram junto com a gente, né, e enfim, fazem a parte deles. Às vezes a gente também pega, né, algumas coisas com eles, ou eles pegam com a gente. Beleza. Só que aí, gente, essa médica, ela chegou, ela entrou lá no quarto e simplesmente só passou na nossa frente. Não deu bom dia, não falou nada, tipo, só passou na nossa frente e começou a fazer as coisas dela. E aí eu fiquei olhando pra minha dupla, tipo, cara, e agora, né? Porque a gente, como estagiária, não vai falar nada, né? Porque, enfim, medo, né? E aí, beleza, a gente deixou ela fazer. O problema é relacionado ao horário. E o paciente, ele já estava relutante. E ele não ia querer fazer de novo, porque depois ele tinha que tomar o café dele. E aí, beleza, conforme a médica ia fazendo, a gente ia tentando pegar o máximo de coisas que a gente conseguia, né? Pelo exame dela. Porque é meio que parecido, assim, o exame físico que a gente faz com o que o do médico faz. Então ela foi fazendo algumas coisas, né, do sistema gastrointestinal, neurológico. E aí ela foi lá fazendo e a gente foi pegando, beleza. Aí a gente chegou no professor e falou, né, falou assim, professor, então, aconteceu isso, né, a médica passou na frente, não deu bom dia, só saiu fazendo, nem perguntou o que a gente tava fazendo e tal. Aí o professor falou assim, olha, 2 coisas. Pode ser que ela seja uma interna e ela esteja muito na ânsia de fazer alguma coisa e tal. Ou ela pode ser a médica dele, né, e precisava, enfim, fazer a parte dela para tomar alguma conduta. Porém, existe a questão da ética, né, da educação e tal. Isso que ela fez não é certo, não é legal.
Só que, tipo assim, a gente já tá com muito pouco tempo, então nem vale a pena, sabe, passar isso pra frente. Só faz o seguinte, vocês fazem a sua anotação, né? A sua anotação não, a sua evolução com as coisas que vocês conseguiram ver, com as coisas que vocês conseguiram pegar e tá tudo certo. E aí a gente pegou, fez isso, beleza. Só que assim, ele tava com acesso, porém a gente não tinha visto a data. E é importante colocar na evolução a data do acesso. E eu peguei e falei assim, ó, eu vou lá ver, pra minha dupla, né? Vou lá ver a data do acesso dele e tal, beleza. Só que aí no meio do caminho, eu estava com a lanterna no meu bolso. E aí eu pensei, bom, já tô com a lanterna no bolso, vou aproveitar e vou fazer, né? Pelo menos o da pupila e tal, pra gente conseguir colocar na evolução. E aí assim que eu cheguei lá, gente, aí o paciente, ai, eu não acredito, eu achava que vocês tinham esquecido de mim e tal. Falei, não, eu vou fazer o exame neurológico bem rapidinho, tipo, nem se preocupe e tal. E aí eu fiz, gente, eu só joguei a lanterna, assim, ó. Joguei a lanterna, acabou. Aí ele, é só isso? Aí eu, é só isso. E aí, beleza, terça-feira. Na terça-feira a gente ficou com uma paciente que ela tinha DIPOC. Mesma coisa, gente. Exame físico, sinal vital, evolução, prescrição e diagnóstico. A única coisa, assim, de diferente que aconteceu nesse dia foi que eu notei o tórax dela que tava um pouco, tipo, um pouco projetado, assim, o osso aqui do externo. E normalmente isso acontece com pacientes que têm DIPOC, só que eu nunca tinha visto. Tipo, as pessoas já falaram, né, tipo, na faculdade e tal, que pessoas com DIPOC têm, às vezes, essa parte do externo um pouco mais projetada. Ela também tinha bastante hematoma na região do abdômen por conta das medicações, que sempre aplicavam heparina lá. E heparina é um anticoagulante, né? Tem toda uma questão também, além de ser anticoagulante, é sempre no mesmo local e tava com muito hematoma. Então, na prescrição a gente colocou, né, pra fazer o rodízio de aplicação da medicação. E aí, na hora que a gente foi ver a saturação dela, tava um pouco baixa, mas é porque ela tava com... Ela tinha esquecido de colocar o catéter. Ela tirou pra fazer alguma coisa, e a gente pegou e colocou de volta o catéter nela, e aí a saturação começou a subir um pouco. E foi só isso, gente. Na segunda e na terça, a gente fez muitos dias, né, de exame físico, de evolução, justamente porque essa semana, no caso, hoje, que é segunda-feira, a gente ia ter a prova prática, que ia ser relacionado, né, com tudo isso. E aí, gente, falando sobre hoje, pra essa prova eu não tava tão nervosa, porque é basicamente o que a gente já fez, sabe, nesses dias todos e tal. Eu só tava meio preocupada porque se com 2 pessoas, com 3 pessoas a gente levava muito tempo pra fazer um exame físico, uma pessoa só ia ser complicado. E aí a prova foi justamente isso. Ele deu um paciente pra cada menina e a gente tinha que fazer tudo, né? Sozinha. Exame físico, sinais vitais, evolução, prescrição e diagnóstico. Eu consegui entregar a tempo. E o meu paciente de hoje, gente, ele era do quarto 16, leite 3. E fiquei sabendo, tá? Fiquei sabendo que todos os pacientes das outras meninas eram cuidados mínimos. Então, tipo, eles falavam e tal. Pra mim, o professor colocou um paciente pra mim que era um pouco mais difícil, tá? Porque o meu paciente, ele teve AVCH, que é acidente vascular acidente vascular cerebral hemorrágico. Então, gente, ele não falava, ele tava confuso, ele tava com contenção mecânica nas 2 mãos, nos 2 pés. E ele era um paciente muito, assim, difícil de se fazer exame físico. E depois eu fiquei sabendo que o professor colocou esse paciente pra mim, tipo, e as outras, os pacientes foram tranquilos. Pois é. Primeiramente, assim que eu entrei, ele tava, tipo, não desacordado, ele tava sonolento e tal, tava, né, dormindo, assim.
Chamei ele e tal, aí ele abriu o olho. Aí eu perguntei, bom dia, não sei o que, eu sou estagiária de enfermagem, eu me apresentei, falei o que eu ia fazer. Aí ele não respondia. Aí eu fui tentar perguntar pra ele, né? Eu falei assim, não, você sabe quem você é? Você sabe seu nome? Você sabe onde você tá? E aí ele tipo, só abriu o olho, não respondia, não tinha nenhuma resposta. E aí eu comecei a fazer, né? Fui aferir os sinais vitais dele. Gente, os sinais vitais dele, a temperatura dele tava em 37 graus, ainda não era febre, né? Mas, enfim, normal é 36. E na hora que eu fui aferir, a pressão dele tava 18/14, muito alta. E aí beleza, né? Fiz os sinais vitais, vi que tava alterado. E aí eu comecei a fazer o exame físico, cabeça e pescoço, neurológico. Só que nisso, aí o professor veio. Aí eu falei pro professor, né? Eu comuniquei ele, falei assim, ó, professor, eu aferi a pressão dele, tá 18/14, tá muito alto e tal. Aí o professor falou, não, realmente tá alta, eu vou comunicar, né, enfim, a enfermeira pra ver, porque quando aferiram de manhã, a técnica informou que tava baixo assim, né, pra condição dele, tava 14 por alguma coisa, então tava ok até pra condição dele. E quando eu aferi não tava bem alta. E aí, beleza, eu informei o professor voltou pra comunicar alguém sobre. E aí eu continuei fazendo o exame. Só que aí, gente, entrou duas técnicas. Uma pra dar o café da manhã e a outra pra elevar ele, né? Elevar ele e trocar o enxoval hospitalar. E aí eu meio que não consegui terminar, gente, o meu exame. Eu tive que esperar elas terminarem de fazer o que ela ia fazer. E aí, beleza. Só que nisso, entrou mais 3 médicos. Pois é, gente. E eu fiquei lá, tipo, só esperando o povo terminar de fazer o que tinha que fazer. Só que dessa vez eu consegui pegar bastante coisa com esses médicos, tipo, esses médicos, eles eram bem mais educados, tá? Na verdade, assim, graças a Deus, uma médica lá, ela foi um amor, ela deixou eu terminar o meu exame físico pra fazer o dela. Só que eu peguei bastante coisa, principalmente do neurológico com o neuro dele. Porque o neuro dele veio e começou a fazer os testes lá com ele, né, de resposta verbal, resposta motora e resposta ocular. E conforme ele ia fazendo, eu ia pegando pra mim também, pra mim colocar na minha evolução. E depois só faltou eu terminar o sistema cardíaco e o respiratório, se eu não me engano. E aí a médica perguntou, né, olha, o que você tá fazendo? Eu falei, eu tô fazendo o exame físico. Ela falou, o que falta pra você? Eu falei, sistema respiratório e o cardíaco. Ela, então termina, né, e depois eu faço o meu. Eu falei, tá bom. Peguei, terminei o meu e eu informei também o professor de que deixaram ele sem a contenção. Porque assim, o professor, ele pediu, né, pra eu não soltar ele da contenção. Porém, a médica que foi lá, ela falou que ele podia ficar sem a contenção. Só que o professor falou pra mim deixar ele com contenção. E a técnica que tava lá, ela falou assim, ele fica contido porque às vezes ele tenta sair do leito e tal. E ele é um paciente, gente, que ele não é daqui do Brasil. Eu não sei de qual país ele é, mas ele responde mais às pessoas em inglês, assim, sabe? Quando ele consegue responder, ele fala algumas palavras, assim, mais em inglês. E é complicado esse negócio de contenção, gente, porque não é legal, sabe? Deixar a pessoa contida, mas é necessário às vezes. E aí eu peguei e informei o professor, né? Falei, professor, ele tava com contenção, né? Mas a médica falou que tudo bem deixar ele sem. Aí o professor falou, falaram que ele tá em contenção por conta desse motivo. Mas já que a médica falou que tá tudo bem, né? Só vai lá, só volta lá e pega o nome dela, né? Pra gente informar a enfermeira-chefe. E aí eu voltei lá, perguntei o nome da médica, ela me falou o nome dela, avisei o professor de novo e ele avisou lá a enfermeira-chefe do setor.
Aí depois que eu saí de lá, né, já tava com as minhas informações pra começar a fazer a minha evolução. Aí ele falou assim, já que você tá aqui, né, porque todas as meninas, elas já estavam lá em cima, todas não, né, a Thay, ela ainda tava no quarto dela fazendo o exame físico, mas as outras meninas estavam já nas cadeiras sentadas. E eu tinha acabado de fazer o meu e ia subir para as cadeiras também. Só que aí o professor aproveitou que eu estava só, falou assim, olha, já que você tá aqui, já vou te fazer suas perguntas, porque a nossa prova era todo esse processo, mais algumas perguntas que ele ia fazer pra gente. E eu falei assim pra ele, professor, pelo amor de Deus, não me faz pergunta difícil não. E assim, gente, não foram perguntas difíceis, mas foram perguntas das quais eu não tinha estudado. Tipo assim, eu respondi porque, enfim, eu sabia, mas ele falou pra gente estudar umas perguntas e ele não me perguntou nada do que ele falou pra eu estudar. E aí ele me perguntou sobre as pupilas, né? Aí ele falou assim, pensando no caso desse paciente, quais tipos de pupila que ele poderia ter? Eu falei, isocórico ou anisocórico. Aí ele perguntou, e se no caso ela tivesse midriática? Pensa no cérebro, tipo, poderia ter algum tipo de pressão aumentada ou diminuída no caso da midríase. E aí eu pensei, né, tentei raciocinar, tipo, midríase ela dilata, e se dilata é porque tem alguma pressão, né, então eu falei, aumentada provavelmente, ele, é isso aí. Aí depois ele me perguntou das posições, ele falou assim, no caso de um paciente que ele tá hipotenso, e aí, tipo, na hora que ele vai levantar, ele tem uma queda de pressão repentina, qual posição você colocaria esse paciente para reverter esse quadro? E aí eu pensei, tipo, eu sabia que era para colocar o paciente com os pés para cima, tipo, você pega e levanta os pés do paciente para reverter a hipotensão. Só que eu não lembrava o nome da posição. Eu falei, professor, é a posição que coloca as pernas do paciente para cima. Ele, e o nome? Não lembro. Aí ele Trendelenburg. É isso aí, Trendelenburg. Mas aí, tipo, eu passei tecnicamente, né, nessas perguntas. E aí, gente, ele me fez tanta pergunta que eu nem lembro mais, mas eu sei que eu respondi tudo certo. E foi isso, gente. E amanhã ele vai dar a devolutiva, né? Amanhã a gente não vai pro hospital, vai pra faculdade pra ele dar a nota, né, dele. Volto pra contar também. E é isso, amanhã eu gravo como é que foi esse feedback, se deu tudo certo, se deu tudo errado, qual foi minha nota. E é isso, gente. Terça-feira, gente, e eu cheguei quase agora da faculdade. Gente, eu tô muito feliz. Ele falou assim pra mim que se fosse pra passar hoje eu já estaria aprovada. Porque, enfim, ele falou que eu fui bem, né? Ele avaliou segundo conhecimento dos processos, conhecimento técnico, as habilidades, a comunicação interpessoal e estabilidade emocional, comportamento, né, a postura como profissional e tudo mais. Ele avaliou até a questão do uniforme, né? Se você chega lá uniformizado bonitinho, a questão da pontualidade. E ele chegou lá, né? E a gente tava todo mundo na sala. E aí ele foi chamando de uma a uma pra sala do lado. E aí foi indo de uma a uma, né? As meninas, quando foram, teve umas que demoraram bastante. Eu tava morrendo de medo do que ele ia falar, né? Se ele ia dar muito esporro ou se não ia. Mas deu tudo certo. E aí ele falou assim pra mim, olha, você é uma pessoa muito assídua, pontual, você tem, né, o conhecimento técnico e tal. Ele perguntou se eu estava gostando do estágio e o que eu achava, né, que eu tinha melhorado ou o que eu teria que melhorar. E eu falei pra ele da questão da comunicação. E ele falou assim que ele nem pontuou isso. Ele falou assim pra mim, olha, eu notei que você é um pouco mais introspectiva, mais na sua, mas eu também notei que quando você precisa conversar com alguém, você conversa, né? Principalmente com quem você conhece, eu notei que você conversa, né? Às vezes você não conversa muito com a gente assim, porque talvez você pensa, tipo,
ah, a gente tá avaliando, tá me avaliando, então, né, fica um pouco mais assim. Mas quanto ao resto, tá tudo ok, isso não é uma coisa que eu pontuaria, né? Ele só pontuou uma questão que foi em relação ao paciente, né? Porque às vezes o paciente me perguntava algumas coisas e eu demorava assim um pouco pra responder, né? Dos procedimentos, do que eu ia fazer com ele, do porquê que eu iria fazer aquilo com ele. Mas fora isso, gente, tudo bem, tudo certo. A pontuação não era em questão de nota, assim, né? Eu acho que a nota só no final mesmo. Mas ele estava avaliando de A a D, onde A era muito satisfatório, B era satisfatório, C era, tipo, pouco satisfatório e D não satisfatório. E eu consegui A e B. Aí eu não ganhei nenhum C e nenhum D, graças a Deus. E foi isso. E semana que vem a gente tirou uma fotinho com ele. E semana que vem, gente, estou indo pra clínica médica. O estágio tá chegando ao fim, então continue me acompanhando. Eu vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.